Senhora Presidente, demais vereadores, público presente, internautas, mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu primeiro quero registrar aqui, saudar a presença do Amauri, do Grupo Escoteiros, nos deu a honra da fala aqui, de um grupo importante da nossa cidade, e também registrar a presença de um grupo que é super importante para a nossa cidade, que é o Vinhedo Mais Segura, que está junto com alguns comerciantes da Barra Funda, principalmente da Rua Santa Cruz. Vieram aqui se posicionar, têm falado com as autoridades e têm mantido um trabalho de vigilância constante no sentido de cobrar melhorias para a segurança pública da nossa cidade. E é fundamental que a sociedade se organize e mantenha essa pauta aquecida, porque o problema da segurança é um problema que afeta toda a cidade indistintamente, e ele interage com diversas outras políticas públicas, entre elas essa questão, por exemplo, da iluminação pública, que é um dos problemas que os senhores e as senhoras têm levantado. Então, eu quero aqui registrar a importância dessa pauta, que é uma pauta que eu tenho acompanhado, acompanho o grupo desde a sua fundação, que foi aqui na Câmara de Vereadores, inclusive, e agora aguardar um posicionamento firme do novo secretário de Segurança, que inclusive o prefeito municipal tinha acabado com a Secretaria de Segurança, agora voltou a ter Secretaria de Segurança, a gente não sabe bem como que vai ser essa divisão, a gente espera o esclarecimento disso e também espera que o novo secretário acolha essas demandas, essas pautas, que têm sido colocadas pelos molhadores, de efetivo aumento de índices e de ocorrências de criminalidade na nossa cidade. Isso não é algo para causar... levantar uma falsa polêmica, algo muito concreto, que a população está vivenciando, então aqui as pessoas, algumas delas que passaram por situações concretas. Então fica aqui o nosso desejo de que essa pauta tenha um bom acolhimento e um bom encaminhamento. Eu quero que muito rapidamente continuar aquele debate sobre a questão da regulamentação das audiências e de conselhos, das reuniões de conselho. Fiz já o meu dever de casa muito rapidamente. Fui lá ler o decreto 150 de 2013. É um decreto, como muitos que são editados na nossa cidade, um repeteco, o chamado copiar-colar da lei nacional. Mas se fosse só esse o problema, o problema é que o decreto não resolve a questão que a gente está colocando. A gente voltou a ler ali, porque a gente já tinha lido. Em nome da harmonia, da diplomacia, a gente voltou a ler o decreto. O decreto não fala sobre essa questão. Os conselhos municipais são órgãos, em tese, autônomos, independentes. Nós não estamos pedindo para criar um conselho. Quando é para criar, eu concordo. Vários municípios apresentaram uma lei nesse sentido. E mesmo que esse decreto tivesse, que não é o caso, um decreto ele é revogado da noite para o dia. Então precisa de leis consolidadas para tratar dessa questão. Muito rapidamente, quero falar sobre a questão da contaminação no Rio Pinheirinho, que foi uma questão que alardeou um pouco a cidade, colocou em preocupação, inclusive, nas prefeituras de Valinhos e Campinas, saiu na grande imprensa, etc. Eu cheguei a tratar desse tema, mas quero aqui reconhecer a agilidade, nesse caso, do governo municipal, que foi real, não só a agilidade, como foi correto. Na mesma hora falaram o que aconteceu, acionaram um processo administrativo, colocaram os dados à disposição, falaram que se eu quisesse ir ao local, poderia. Então, nesse caso, realmente o governo municipal agiu rapidamente e fez o que tinha que fazer, abrindo os procedimentos, avisando a Sanasa de Campinas e o DAI de Valinhos, já que se trata de uma contaminação, o diesel contamina milhares de litros, Felizmente, boa parte desse diesel ficou pelos encanamentos e, num primeiro momento, ele foi retido ali, lá dentro do próprio CERM. Conseguiu-se pegar a boa parte do que seria uma contaminação e um prejuízo maior para a população, principalmente do município de Campinas, que vai lá receber essa água no Complexo Cantareiras. Então, quero aqui registrar e realmente reconhecer que foi feito o que deveria ser feito. Sobre a nossa sessão da madrugada, que durou 15 horas, as polêmicas que se geraram em torno disso, a minha opinião, que tem sido uma opinião construída ao longo do tempo, não é uma opinião de ocasião.
A minha opinião sobre as contas públicas, elas são colocadas na medida que essas questões aparecem. Aliás, eu fui o primeiro a dar publicidade quando o Ministério Público de Contas apresentou lá os 13 itens das irregularidades. Essas questões foram irregularidades cometidas efetivamente. Não está no campo da subjetividade, não é eu acho que fizeram isso, eu acho que fizeram aquilo. Não. Foram cometidas irregularidades que contrariam a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Vinhedo, e são efetivamente improbidades administrativas. Vamos verificar agora 2 decisões que vão acontecer de 2015 e 2016, na terça e na quarta-feira. Na terça-feira, amanhã, dia 13, o município de Vinhedo vai ter julgadas as contas de 2016. Atenção, né? Nova tensão no ar, novo problema no ar, são muitas irregularidades e os pareceres prévios são pela reprovação também. Vamos ver o que vai ser feito amanhã na segunda Câmara do Tribunal de Contas, às 10 horas da manhã. É um dos itens da pauta. E na quarta-feira, vejam bem, o plenário, todo o colegiado do Tribunal de Contas vai voltar a julgar as contas da Prefeitura que foram reprovadas pelos órgãos técnicos e por uma Câmara especial. Esse órgão agora colegiado, ou seja, todos os membros do Tribunal de Contas vão julgar novamente um recurso da Prefeitura de Vinhedo. Pelo que a gente verificou de outras cidades, pelo que a gente verificou da história do Tribunal de Contas, só um milagre faz uma reversão lá. Mas como no Brasil acontecem alguns milagres, nós estaremos atentos ao resultado dessa sessão do Pleno do Tribunal de Contas, a pauta 82, Contas de Vinhedo de 2015. Portanto, aguardemos, né, esses 2 resultados desses 2 próximos dias, para que a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Só para não perder aqui o ensejo da questão dos decretos, da questão das contas públicas, corrupção, uso do dinheiro público, eu vi a publicação do governo municipal do decreto 267, né, que fala sobre a regulamentação do combate à corrupção nos órgãos públicos, municipais, dando poderes, inclusive, para fazer isso. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é na questão relativa à possibilidade de acordos de leniência. O que são acordos de leniência? É o que a gente viu na Lava Jato, por exemplo. Uma empresa desvia milhões, políticos desviam milhões, a empresa tem muito dinheiro, ela faz uma negociação com a justiça, do ponto de vista civil e criminal, tem uma delação, etc., você pode ter uma amenização das penas, e do ponto de vista da relação administrativa, você paga um recurso para se ver livre, né, ou pelo menos amenizar suas penas. Várias empresas gigantescas, como a Odebrecht, fizeram acordo de leniência na esfera federal. Então, esse novo decreto permite acordos de leniência no nível local, né? E, assim, da mesma forma que a gente fiscaliza tudo que ocorre no Poder Executivo, nós vamos ter que fiscalizar esses acordos de leniência. Não dá para ser qualquer tipo de acordo, principalmente em um órgão que ainda tem pessoas indicadas por confiança do prefeito, né? E não eleitas pelos servidores ou indicadas por concurso público. Principalmente a chefia desse cargo, ela é política. Então, a gente vai ficar de olho. E acho que a gente não deve nem satanizar e nem santificar nenhuma entidade pública. Nem mesmo a Santa Casa. Nem mesmo a Santa Casa, né? A Santa Casa é um espaço da cidade, é um espaço importante, um hospital, que a gente lutou por ele, e lutou não em firulinhas, na tribuna, não. Lutou para valer, né? Lutou organizando informações, lutou forçando para que fosse reaberto, lutou denunciando para quem, quando fechou e fez pessoas morrerem, e fez a cidade perder milhões de reais porque não teve planejamento, e todo mundo falou isso, todos os órgãos consultados falaram isso, que foi
Uma indecência, foi um grande escândalo a forma como foi feita. Da noite para o dia fechar um hospital, morreram 50% mais de pessoas durante 5 meses a fio, né? Eu não avalizo isso, nunca avaliarei isso, né? Foi uma barbaridade o que aconteceu na nossa cidade. Mas defender a Santa Casa é também, desde fazer, por exemplo, a compra da rifa, como quando eles fazem, eu faço a compra da rifa, como na madrugada que tem problema, a gente interage com os membros da Santa Casa. Quando por exemplo, quando o governo municipal quis fechar a UPA, nós fomos lá na Justiça Federal, porque se fecha a UPA naquele momento, acaba com a Santa Casa, destruiria a Santa Casa, porque detonaria o complexo, né? Tem que funcionar tudo bonitinho. Não adianta você fechar um local ou deixar um local sem funcionamento e o outro funcionando bem. Então, é proteger a rede como um todo, né? E é nesse sentido que eu acho que é importante o que aconteceu. Minutos depois que eu soube, eu coloquei que foi importante a conquista do certificado, do SEBAS, né, de entidade de assistência social, mas a gente continua louvando aquilo que é positivo, mas vigilante, né, sem santificar nenhum tipo de órgão que recebe dinheiro público, né? Recebe dinheiro público, funciona com dinheiro público, deve satisfações para a população nesse sentido. Como são muitas pautas, e uma que eu não posso deixar de falar, até para aproveitar a presença aqui do Renato Cacho, que é da Vigilância Sanitária, eu quero falar um pouco sobre as notícias repercutidas, né, na semana passada, especialmente no dia de hoje, relativo ao fechamento de interdição, né, de alguns espaços na nossa cidade. Então, muitas pessoas estão em dúvida o que aconteceu, quais são os procedimentos, se teve, por exemplo, arbitrariedade, se teve exagero. E eu fiz o meu dever de casa, como eu sempre gosto de fazer, e me comuniquei com diversas pessoas, inclusive com a própria chefia, com a própria direção da Vigilância Sanitária, e fui nos autos, né, buscar o que aconteceu nesses 2 últimos meses para que a gente tenha o parâmetro. O que ocorre? Esses estabelecimentos que foram lacrados, eles receberam anteriormente autos de infração. Ou seja, eles foram alertados de questões que violavam as normas técnicas da vigilância sanitária e persistiram com o erro, né? E, portanto, eles foram fechados porque não só persistiram com o erro, mas como os erros eram graves, né? Quero adicionar aqui que no mês de outubro e no mês de dezembro, a vigilância fez uma varrida pela cidade e teve várias localidades, vários empreendimentos que tiveram aí autos de infração ou imposição de penalidade, no caso, multa, né? Inclusive, por enquanto, não vou falar o nome, outros supermercados. A coisa na nossa cidade está feia, né? Outros supermercados, tem um supermercado aqui, inclusive, novo, que recebeu 4 autos de infração. Isso não é normal, né? Do ponto de vista da saúde pública, humana da nossa cidade, o que a vigilância sanitária tem encontrado. Então, enquanto tiver isso, eu vou defender nessas ações, as pessoas ficam fazendo malabarismo, teve exagero, não teve exagero, então tem que apresentar o porquê que houve exagero. Porque pelos documentos que eu tenho em mãos, é uma reincidência de avisos que a vigilância sanitária tem dado para alguns locais, né? E mais, foram 3 agora no mês de novembro, mas, gente, teve 3 fechados no mês de outubro, né, que não foram, não teve tanto alarde assim, porque não eram supermercados onde a população vai lá o tempo todo. Mas teve um centro de tratamento de álcool e drogas fechado, teve um local que vende medicamentos fechado, interditado, olha a gravidade da situação, e tem um outro aqui, que é um outro espaço que eu não identifiquei, depois eu vou verificar melhor, mas foram 3 no mês de outubro e 3 no mês de novembro, sendo que os 3 aqui, como já foi falado, né, tiveram notificações. E não é para horrorizar ninguém, eu vou falar pelo menos de um dos casos, né, que ocorreu. A vigilância sanitária, gente, achou fezes de rato nos alimentos em um desses locais. Então, não é pouca coisa, é grave, né? E tomara que a vigilância sanitária continue fazendo o seu trabalho por toda a cidade, né? E é isso que eu peço, a paciência de todos, frente à gravidade do problema. Não é qualquer coisa achar fezes de rato
no meio de alimentos que a população vai consumir. Na noite de hoje, fico aqui e agradeço a atenção de todos.